Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as empresas que divulgaram seus resultados trimestrais. Neste momento são a Palantir e a Duolingo, duas empresas completamente diferentes e uma reação do mercado nem tão diferente assim. Então vamos falar sobre isso. Amanhã, terça-feira, teremos PayPal e Shopify antes da abertura do mercado. Provavelmente vou transmitir ao vivo o relatório do PayPal e também cobrir o da Shopify. Após o fechamento do mercado, teremos um resultado muito importante para nós, o da AMD. Agora, como vocês sabem, a AMD tem disparado, tenho certeza de que a empresa vai superar as expectativas em tudo. O ponto é o que será dito na conferência. E será que tudo o que for mencionado é bom o suficiente para justificar o preço? Agora teremos muitas outras empresas divulgando resultados nos próximos dias, então espere por alguma volatilidade. Além disso, ainda temos muitos movimentos no Oriente Médio que podem impactar o mercado de ações novamente. Então, oportunidades, será que oportunidades vão surgir nos próximos dias e semanas? Eu acho que sim. Agora, isso significa que precisamos comprar na queda imediatamente? Não, acho que há um mês tivemos muitas oportunidades. Acho que há um mês, quem tinha dinheiro, quem queria, teve muitas oportunidades de comprar ótimas empresas a preços muito atraentes. Agora, poderíamos cair 10%, 15%, 20% em alguns nomes específicos? Sim, quando estamos na temporada de resultados, isso definitivamente pode acontecer. Mesmo nomes que já caíram bastante, eles podem cair ainda mais, certo? Se de repente a tese for quebrada, porque antes ela caiu talvez por causa do sentimento ou por causa de um trimestre ruim. Então, ok, caiu. Mas se agora vier outro relatório de resultados e de repente os números provarem que a tese pessimista está correta? Então não se surpreenda se uma ação barata de repente fica ainda mais barata, ou talvez nem seja tão barata assim. Porque, bem, se a tese for quebrada, se o guidance for reduzido, então as estimativas futuras provavelmente também serão ajustadas. Então, só porque a ação caiu 10% não significa que ela está 10% mais barata com base nas projeções futuras. Lembre-se disso. Agora, por outro lado, ainda há muitos nomes que continuam depreciados, especialmente no setor de software. Por exemplo, Atlassian. Atlassian, nas últimas, 2 semanas mais ou menos, talvez um pouco mais, subiu mais de 60%. Então, quando as empresas conseguem mostrar números muito bons, quando as empresas conseguem mostrar que, olha, nosso guidance é realmente muito melhor do que o mercado pensa. Acredito que até a ServiceNow teve um evento para analistas ou investidores hoje. Eles falaram sobre os números de 2030. Eles estão indo muito bem, mostrando aos investidores e ao mercado o que estão fazendo. O mercado está interpretando errado nosso posicionamento nessa revolução da IA. Estes são nossos números e premissas. Pode acreditar ou não? Mas vamos mostrar que conseguimos executar. Claro, quando você fala assim, tem que apresentar bons números repetidamente. Fraqueza aqui e ali não será aceitável nesse ambiente, então estou esperando volatilidade. Eu acho que vamos ter grandes oportunidades nos próximos dias. Não de forma generalizada. Existem definitivamente alguns nomes específicos. Um exemplo muito bom é a Uber. A Uber, antes do relatório, está muito barata. Se você considerar o valor de mercado e comparar com a Waymo, por exemplo, não faz sentido, certo? A Uber gera cerca de 50 bilhões de dólares por ano, bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Margens enormes. O valor de mercado está bem próximo ao da Waymo, enquanto a Waymo não gera nem de perto o que a Uber gera hoje. Apesar disso, o mercado não reconhece. Vamos esperar para ver, já que a Uber divulga resultados essa semana. Muitos outros nomes estão na mesma situação. Mas se a gente for dar uma olhada no mercado, certo, isso é o que aconteceu hoje. Certos nomes de IA ficaram muito no verde. As empresas de memória subiram. A AMD caiu 5,2%. Ok, é o dia antes do relatório de resultados. Acho que tivemos um downgrade. Tudo bem, eles vão se provar na terça-feira. E então vamos ver se está precificado à perfeição e até mais do que isso. Agora, em relação ao que aconteceu no último mês, porque é muito importante saber o que aconteceu no último mês, é isso que estamos analisando. Tudo verde em todos os setores. Então, para eu dizer que vale a pena comprar na baixa, se uma baixa vier, terá que ser uma queda forte, não apenas uma correção. Porque sim, há um mês o mercado estava em uma situação pior do que estamos agora, onde os nomes estavam muito depreciados. Empresas de qualidade estavam sendo negociadas por avaliações muito baixas.
Sim, geralmente é quando você quer comprar. Mas se perdeu essa chance pensando que cairia mais e decidiu esperar, isso acaba se repetindo várias vezes. Se uma ótima empresa está sendo negociada a $100, então cai para 80, você diz: "OK, vamos comprar". Mas aí cai para 75 e você pensa: "Quer saber? Talvez não. Vou comprar quando chegar a 60 bem". Adivinha só? Nunca chegou a 60, voltou para 100. Então você pensa: perdi a chance, vou esperar cair de novo. Mas essa nova queda nunca vem. Se acontecer, só cai para 90 e aí você se sente forçado a comprar a 90? Ok, olhando para trás tudo é fácil. Mas, de novo, tentar ser a pessoa mais esperta do mercado, tentando acertar o momento do mercado, tipo, eu não quero pegar uma faca caindo. Primeiro de tudo, esse negócio de faca caindo, como você sabe, é algo puramente do mundo do trading. No mundo dos investimentos de longo prazo, a questão é: essa empresa está sendo negociada a um preço atrativo hoje? Se a resposta for sim, eu compro hoje. Se cair ainda mais, mas a tese continua válida e a perspectiva não mudou, então tudo bem, eu simplesmente compro mais ações por um preço mais barato. É muito simples. Você quer comprar ótimas empresas por ótimos preços. Claro, se você não tiver dinheiro para comprar toda vez, tudo bem. Escolha melhor o momento. Faça preço médio. Normalmente não há pressa com essas coisas, mas cada um faz o que é melhor para si mesmo. Agora vamos continuar e mergulhar no relatório de resultados da Palantir. Nada surpreendente, superou as expectativas em todos os aspectos. Um trimestre insano. Depois falaremos sobre a Duolingo, que neste trimestre também superou expectativas, mas o mercado não acredita na mudança de direção. A ação caiu cerca de 13%. E então Palantir, mais um trimestre de recordes. A receita aumentou 85% em relação ao ano anterior, com um crescimento de 16% em relação ao trimestre anterior. A receita nos Estados Unidos aumentou 104% em relação ao ano anterior, com 19% em relação ao trimestre anterior. Lucro operacional ajustado, 60%. Quero dizer, mais uma vez, esse foi outro trimestre em que eles mostraram por que estão sendo negociados com um prêmio tão alto. Isso porque eles conseguem crescer desse jeito, mostrar aceleração no crescimento e ainda projetar um crescimento enorme pela frente. Agora sim, os Estados Unidos são, claro, o segmento mais importante para eles. A receita dos Estados Unidos representa 79% do total. O setor comercial dos Estados Unidos cresceu 133% em relação ao ano anterior. Ajustando para um programa comercial de sucesso nos Estados Unidos transferido a um cliente do governo, o crescimento comercial seria de 143% em relação ao ano anterior e 22% em relação ao trimestre anterior. O segmento de governo nos Estados Unidos cresceu 84% em relação ao ano anterior ou 21% em relação ao trimestre anterior. Quero dizer, os números de trimestre a trimestre aqui são o que você veria em outra empresa, mas os números de ano a ano. Então, novamente, um trimestre incrível para eles. Se você olhar para o TCV comercial dos Estados Unidos, 1,2 bilhão, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Nos últimos 12 meses, houve aumento de 115% ante o ano anterior, totalizando 4,7 bilhões de dólares. Negócios acima de $1 milhão fechados chegaram a 206. Isso representa um crescimento de 1,6 vezes em relação ao ano anterior. Clientes comerciais nos Estados Unidos chegaram a 615, aumento de 42% em relação ao ano anterior. O valor dos negócios no pipeline agora é de 11,8 bilhões de dólares, 98% maior que no ano anterior. O RPO é de 4,5 bilhões. O número total de clientes supera 1.000, aumento de 31% em relação ao ano passado. E o faturamento está em 1,75 bilhão de dólares. Os 20 principais clientes tiveram uma receita média de 108 milhões de dólares nos últimos 12 meses, com um crescimento de 55% ano a ano. Olhando para a projeção do segundo trimestre, a receita esperada está próxima de 1,8 bilhão. Agora, quanto à receita do ano fiscal de 2026, essa orientação foi elevada. Agora eles esperam um crescimento de cerca de 71% ano a ano. O setor comercial dos Estados Unidos cresceu 120% em relação ao ano anterior. O lucro operacional ajustado está próximo de 4,45 bilhões, e o fluxo de caixa livre ajustado é de 4,3 bilhões de dólares no ponto médio, e a regra dos 40-129%. Então é isso, essa empresa de alguma forma consegue continuar crescendo, acelerar o crescimento e expandir as margens. Agora, o que o Xian disse, o que o Karp disse durante a ligação? O custo de inferência em nível GPT-4 caiu cerca de 1.000 vezes desde o início de 2023. Tokens mais baratos levam a exponencialmente mais tarefas de agentes, que é algo sobre o qual já falamos antes. Mais tokens significa mais lixo. A IP equivale ao arnês. A ontologia equivale à zona sem lixo. Softwares legados estão sendo rapidamente substituídos.
Exemplo interno, a Palantir substituiu seu próprio CRM no Foundry. Alex Karp disse que o maior problema deles atualmente é a demanda nos Estados Unidos. O motivo pelo qual acredito que teremos um crescimento de 100% nos Estados Unidos é que não conseguimos atender a demanda. Ele fala sobre um crescimento de 100% no próximo ano. 70 vendedores no total, apenas 7 realmente vendem. Empresas comparáveis teriam 7.000. O fluxo de caixa livre neste trimestre foi maior do que a receita deles há um ano. Mesmo número de funcionários, conjunto de produtos ampliado, então, no geral, mais um trimestre incrível da Palantir. A ação está em baixa, acho que cerca de 2,3% agora. Faz sentido? Eu não sei. Me diga você. Acho que nunca vi outra empresa crescer assim enquanto se torna cada vez mais lucrativa. Indo para o Duolingo, uma ação que já caiu. 80% na comparação anual e 45% só neste ano. Duolingo caiu 13,5% após o fechamento do mercado. Está de volta a menos de $100 por ação. Então, o que aconteceu aqui? Bem, como você pode ver, este foi mais um trimestre relativamente limpo para eles. Usuários ativos diários subiram 21% na comparação anual. Assinantes pagos aumentaram 21%. Receita subiu 27% ou 22% em moeda constante. As vendas contratadas aumentaram apenas 9%. Em moeda constante, isso não é bom. Margem bruta de 73%, então isso representa um aumento de 190 pontos base em relação ao ano anterior. Margem de lucro líquido de 14,9%, margem ajustada de 28,6% e margem de fluxo de caixa livre de 50,6%. E é isso que estamos vendo aqui novamente, um trimestre relativamente limpo. Acho que se essas fossem as taxas de crescimento e os números que temos para outra empresa, acho que o mercado teria reagido de acordo. Mas como o Duolingo está passando por uma mudança agora, bem, não exatamente passando. Eles estão deliberadamente prestando mais atenção à experiência de aprendizado, aos assinantes ou aos usuários gratuitos, do que à monetização. Então, é claro, o Wall Street vai continuar cético. Porque se você ainda está nos dizendo que a meta de médio prazo é 100 milhões de usuários ativos diários em 2028, não estamos vendo reaceleração no crescimento. Vou mostrar o gráfico em breve. Então, o que está mudando? Mais foco nos resultados de ensino e na experiência do usuário gratuito. As táticas de monetização estão menos em conflito com o crescimento de usuários ativos diários, investimento em xadrez, matemática e música. Agora, a fala se torna mais importante na plataforma. Então, tanto para usuários gratuitos quanto pagos, os tokens de fala permitem responder à maioria dos exercícios, os flashcards ajudam a memorizar mais rápido dizendo as palavras em voz alta, e há aventuras de fala. Eles disseram o seguinte na carta aos acionistas sobre a prática de fala. A prática de fala, historicamente a maior lacuna para os alunos do Duolingo, agora é uma parte central do produto. Muita gente tem dito, ok, o aplicativo é ótimo e tudo mais, mas em termos de aprendizado, eu não estou tão satisfeito. E sim, eu realmente acho que falar é muito importante, então fico feliz que eles estejam adicionando isso. Mas no final das contas, adicionar isso provavelmente significa que muitos tokens serão gerados. E se eles não conseguirem ganhar dinheiro com isso, então sim, provavelmente vai ser ótimo para a experiência do usuário. Mas no final das contas, eles precisam descobrir como monetizar tudo isso. Então a IA acelera a criação de cursos. Você pode ver claramente esse ritmo de 2024 aí, 2025 já é um salto enorme e só o primeiro trimestre de 2026 já é insano. Quanto aos motores de crescimento para usuários ativos diários, isso está crescendo em todas as regiões. A Ásia é a região que mais cresce. O boca a boca segue como o principal motor de crescimento da empresa. A retenção elevada mantém o aumento dos usuários diários frente aos mensais, e o topo do funil segue estável. No primeiro trimestre, a empresa quer acelerar o marketing de topo de funil. O investimento cresce, mas ainda não é massivo comparado a outros apps do mesmo porte. A infraestrutura de marketing de performance está sendo construída agora, o que achei bem interessante. Então, eles dizem que a penetração de assinantes é de cerca de 12% dos usuários ativos mensais sendo assinantes pagantes. Bem, vou te mostrar que é um pouco menor, mas tudo bem. Há experimentos e testes gratuitos mais longos, incluindo um de um mês. Novamente, isso é bom para aumentar os usuários ativos diários e mensais. Não é tão bom para monetização, mas se a estratégia funcionar, deve levar a mais assinantes pagantes. Possível teste de um período de teste gratuito de 3 meses, teste de chamada de vídeo dentro do Super, os usuários estão dispostos a pagar mais pelo Super com chamada de vídeo, mas os detalhes de preço ainda estão em teste. Então, novamente, se eles conseguirem resolver isso, pode ser ótimo.
Quanto às margens, a margem bruta do segundo trimestre deve ficar em torno de 71, então é esperado que seja menor do que a margem bruta do primeiro trimestre e deve cair para cerca de 69 até o quarto trimestre. Portanto, espera-se um impacto negativo. O motivo é o aumento do uso de recursos de IA nos produtos. É uma ótima e muito lucrativa empresa. As margens estão boas, mas se agora vamos seguir em uma direção onde, ok, você está menos focado em monetização. No entanto, também vemos margens sendo impactadas. Quando vamos ver a virada, quando vamos ver talvez uma reaceleração nos usuários ativos diários, porque, ok, estamos bem, talvez sofrendo um impacto no curto prazo, mas só se a estratégia der certo, e se a estratégia der certo, aí você gostaria de ver. Além disso, as vendas contratadas começam a crescer muito mais rápido, então agora você entende por que o mercado está um pouco desconfiado com toda essa mudança. Agora, claro, como eu disse, ainda é muito lucrativo. Então, equivalentes de caixa. 1,1 bilhão de dólares, $0 em dívida. Expectativa de fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 26 acima de 350 milhões de dólares. Autorização de recompra anunciada em fevereiro de 400 milhões de dólares. Recompra de ações, pouco mais de meio milhão de ações até 1º de maio, e isso significa que as recompras até 1º de maio representaram cerca de 1% das ações totalmente diluídas, e mais de 100% da diluição líquida de 2025 proveniente de concessões de ações. Agora, se dermos uma olhada em alguns gráficos aqui, estamos vendo 41%. O que é isso? 41%. Bem, os 41% são basicamente: você pega os usuários ativos mensais, os usuários ativos diários, e aqui vemos que 41% dos usuários ativos mensais também são usuários ativos diários. E isso vem aumentando trimestre após trimestre. O que mais podemos analisar aqui? E aliás, tudo isso está disponível, claro, para você no fiscal.ai. O link está na descrição e no comentário fixado. Você pode criar métricas personalizadas, analisando as existentes e desenvolvendo sua própria fórmula para obtê-las. Então, por exemplo, a penetração de assinantes pagos está em 9%. Então é um número um pouco diferente aqui comparado ao que eles nos disseram durante a apresentação de resultados, o que eu achei um pouco estranho. Mas aqui você pode ver uma queda de trimestre para trimestre, de 9,17% para agora 9,07%. Ok, não é uma queda drástica aqui, mas anteriormente tinha subido. Embora sim, talvez do trimestre de dezembro a março já tenhamos visto uma queda antes. Mas sim, a tendência ainda é de alta. Embora aqui também com a estratégia, com a mudança de direção, você gostaria que isso estivesse sempre subindo. Vamos para os próximos. E aqui também, você pode colocar quantos KPIs quiser. É uma plataforma muito boa, especialmente durante a temporada de resultados, mas também durante o ano todo. Se quiser estudar uma empresa nova e visualizá-la, provavelmente é a melhor plataforma que você pode usar. Como eu disse, 15 de... Se você usar meu link, novos usuários vão ganhar o Fiscal Pro de graça nas 2 primeiras semanas. Então, o que você vê aqui é, bem, o problema. O problema é que a receita está crescendo mais devagar. Quando vamos chegar ao fundo do poço? Essa é a questão. Porque sim, o cenário é ótimo. A receita só cresce, tudo certo, mas as taxas de crescimento estão definitivamente caindo. Usuários ativos mensais continuam crescendo. Ótimo, nenhum problema aí, mas o problema é que essas taxas de crescimento estão caindo bem rápido. Usuários ativos diários, mesma coisa aqui, nenhum problema, seguimos em alta. O problema aqui também é que as taxas de crescimento estão caindo, então voltamos à mesma questão de antes. Se você vai mudar de direção, se vai dizer, vamos focar em garantir que os usuários gostem da plataforma. Vamos focar nos nossos usuários ativos diários, vamos focar nos usuários ativos mensais e menos na monetização. Ok, mas então talvez deveríamos ter visto uma reaceleração. Ok, você pode dizer que ainda é um pouco cedo, tudo bem, sem problema. Se ainda é um pouco cedo, então vamos dar um tempo para eles. Se analisarmos as bookings totais e outros indicadores, você pode estar investindo e mudando de direção agressivamente demais, certo? Normalmente, quando as empresas fazem isso, querem evitar mudanças muito agressivas em uma única direção. Caso as projeções ou suposições deles não se concretizem, então eles podem corrigir o rumo com mais facilidade. Nesse caso, é isso que o mercado pensa. Talvez você esteja indo agressivamente na direção oposta. Você era muito lucrativo antes, estava indo muito bem, e agora está dizendo, tudo bem, menos sobre a monetização, mais sobre a experiência de aprendizado, e esperamos que vamos tornar o produto ainda melhor, e é assim que vamos monetizar. Ok, tecnicamente falando, por que não? Funcionou antes, pode funcionar de novo.
O problema é que pode funcionar, mas também pode não funcionar. E como sabemos, o mercado realmente não está com disposição para pode fazer isso, pode fazer aquilo. Observamos isso em todos os setores, com todas as empresas de software ou relacionadas. É como se você está tentando fazer algo novo, bem, desculpe, mas simplesmente não acreditamos. É tipo, primeiro duvidam, depois perguntam. Estamos vendo isso aqui, com o Duolingo sendo um ótimo produto e empresa muito lucrativa. Mas agora sim, ela está nessa zona de castigo. Outra empresa que, claro, também está nessa zona de castigo. Essa empresa divulga resultados amanhã, antes da abertura do mercado. E é a PayPal novamente. Novo CEO chegando pela primeira vez, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Talvez eles já anunciem algumas grandes mudanças, talvez não. Ainda estou esperando números fortes do Venmo, então também espero algumas novidades sobre o Venmo. E então a pergunta vai ser sobre o checkout com marca, o que está acontecendo lá? Acho que o Braintree ainda está ganhando tração, então estou esperando um. Eu não sei o que dizer, honestamente, eu não sei o que dizer, mas vai ser emocionante. Então, por favor, participe da transmissão ao vivo amanhã. E então, sobre a AMD, é uma empresa que divulgará resultados próxima das máximas históricas. Muita expectativa, muito impulso, mas sim, muitas expectativas também. Sobre o trimestre, acredito que a receita vai passar de 10 bilhões de dólares, acho que eles vão superar em tudo. É sobre o guidance, é sobre o cronograma do 1400, é sobre talvez outros contratos que a gente ainda não conhece. Sobre a demanda, eles observam uma demanda muito alta em todo o portfólio de produtos. Se a resposta for sim para tudo, então tudo bem. Mesmo que esteja precificado à perfeição, acho que eles devem estar indo muito bem, porque o momento está favorável. Se o momento está favorável e eles conseguirem passar a mensagem para o mercado de que, sim, é isso mesmo, o momento está do nosso lado, estamos vendo uma quantidade insana de demanda por todos os nossos produtos, então acho que as ações devem ficar bem. Mas como eu disse antes, qualquer fraqueza e a gente cai. E podemos cair bastante porque só no último mês essa ação subiu 55%. Então sim, não é difícil entender por que pode cair bastante. Misture isso com algumas manchetes macroeconômicas e geopolíticas. Sim, provavelmente voltaremos para 300 dólares ou menos. Quem sabe? Por hoje é isso no vídeo. Espero te ver no próximo. Acho que surgirão muitas oportunidades por aí. Todo o cenário de comprar na baixa significa que devemos comprar? Provavelmente não. Enfim, era isso que eu tinha para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.